Boa noite, eu sou a Flávia Raposo, sou líder do CQC de Economia do IBEF e nós hoje temos a honra de receber aqui a Kátia Vasconcelos e o Fabrício Coutinho, que vão debater comigo. A gente vai trazer um assunto altamente importante para o cenário econômico, que é a mão de obra. E nós vamos falar justamente sobre a escassez de mão de obra. E eu gostaria de agradecer a vocês em nome do IBEF pela participação. E vou deixar que vocês se apresentem, né? Começar ladies first? Sim, sempre. Joia, Kátia. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você, com o Fabrício. Eu sou a Kátia Vasconcelos, eu sou professora da UFES no Departamento de Administração, tenho desenvolvido pesquisas na área de gestão de pessoas, mas antes de fazer isso, né, eu tenho uma trajetória aí de mais de 25 anos na vida organizacional, trabalhando com gestão de pessoas, em empresas do setor do varejo e na indústria. Joia. Muito bom, Kátia, uma honra receber você aqui. Obrigada. Fabrício. Obrigado, Flavinha, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui na FUCAP, minha casa aqui, onde eu fiz a graduação. Você, inclusive, foi minha professora. Eu tive essa honra. E estar contribuindo com o IBEF também é uma alegria. Fabrício Coutinho, como você falou, faço parte do Grupo Coutinho, que é uma rede de supermercados aqui do Espírito Santo. Nós atuamos em 3 bandeiras, o Extra Bom, o Extra Plus e o Atacado Vem. Há 45 anos de história no mercado. Faço parte da 3ª geração, estou aí na empresa há um pouco mais de 13 anos, né? Contribuindo também junto com a família e com o nosso corpo de colaboradores, que hoje estamos no total em torno de 6.500 pessoas. Nossa, um desafio, né, Fabrício? Desafio grande. Joia. Sejam muito bem-vindos, Fabrício e Kátia, e eu gostaria justamente de começar sobre esse tema, né? Vocês que estão a longa data aí, né? Fabrício já está há 13 anos aí no grupo, Kátia, né, comentou com a gente que são mais de 20 anos trabalhando também com pessoas. Como que vocês percebem essa questão da escassez? Porque muita gente pensa, né, é um senso comum, que essa escassez, né, de oferta e demanda, ela vai acontecer, por exemplo, para profissões que exigem uma maior qualificação. E nós percebemos no dia a dia que tem começado a existir uma escassez em certos tipos de profissões, em certos tipos de tarefas e de atividades do dia a dia, que nem sempre essa qualificação é exigida, mas que você não encontra a mão de obra. E aí, pensando sobre isso, Fabrício, você que está no ramo de supermercados, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, como que tem sido esse desafio para vocês? Isso já está perceptível no negócio de vocês? Muito, né? Eu estou para te falar que dentro desses 13 anos de atuação minha, e me arrisco a dizer dentro da trajetória dos 45 anos, é um dos momentos mais desafiadores que nós estamos vivendo, porque é uma conjugação, né, desses cargos mais técnicos que exigem mais capacitação, que é difícil hoje em dia, está cada vez mais difícil. Então você tem que ter estratégia de formação, só que aí você precisa de ajuda para isso, e aí quando o profissional está de ponta também, você tem a concorrência com o mercado. Então é um trabalho árduo e diferente do que é mais volumoso, que, poxa, dessas 6.500 colaboradores que a gente tem hoje, mais de 6.000 nós estamos falando da nossa equipe operacional ali do dia a dia, né, de loja, e que nós estamos vivendo um momento de alta rotatividade, né? Não é só assim o nosso grupo, é o mercado, é o varejo, e intensificado ainda por essa mudança no perfil, né, das pessoas, né? Esse encontro de gerações, o boom da pandemia acelerou um pouco mais ainda as reflexões das pessoas, de não perder tempo. Então, você tem um pouco mais latente essa questão da flexibilidade, da liberdade das pessoas. E quando a gente olha para o nosso segmento, supermercado, onde a gente está cada vez mais à disposição do cliente, 24 horas, online, offline, estendendo o horário de atuação, você não converge muito com essa flexibilidade na ponta lá do operacional. Então, a gente tem um desafio, né? Então a gente tem ido muito mais numa linha de propósito, da cultura, de mostrar as vertentes de crescimento que as pessoas podem ter com a gente, para que a pessoa realmente ela tenha outros tipos de engajamento com a empresa também, né? E lógico, dentro da medida do possível,
ter a flexibilidade que aquele cargo permite, né? Cargo de loja, dificilmente a gente consegue ter a flexibilidade que o mercado de tecnologia, né? Escritório consegue ter, de forma geral. Mas mesmo dentro desse universo, a gente tem uma central administrativa, que isso é pontuado com mais intensidade ou menos intensidade a depender do cargo, né? Então, um exemplo claro é os desenvolvedores da área de TI têm uma flexibilidade muito mais alta, home office e tudo mais. Agora, em loja isso é complicado, né? E acaba que as pessoas elas querem experimentar outras coisas e acabam realmente indo para o mercado, verificando outros tipos de empresa, e a gente nesse desafio grande aí de fazer com que a nossa operação esteja pronta para atender o cliente. Não está sendo fácil. Kátia, aí você percebe que muito se fala nessas diferenças, né? O Fabrício colocou esse conflito de gerações, né? Costuma muito ouvir falar de geração X, geração Y. Realmente existem diferenças nas escolhas, nas percepções, naquilo que cada uma dessas gerações valoriza. Então, quando a gente percebe essa mudança, né, esse impacto das gerações e a questão da pandemia, você consegue perceber implicações nisso que o Fabrício colocou? Sim, Flávia, sem dúvida. E eu acho que a gente precisa compreender, não é nem para, sabe, colocar a tarjazinha, esse é Y, esse é X, esse é Millennium, não é por isso. Mas para a gente entender, assim, uma geração, ela representa um conjunto de crenças de uma sociedade naquele período, né? De valores de uma sociedade naquele período. Então, quando a gente observa que hoje, dentro das organizações, como o Fabrício disse, o encontro de gerações, né? E nós já sabemos que nesse momento nós já temos 5 diferentes gerações atuando. É muito difícil da gente perceber o tamanho do desafio, considerando que há 5 grupos geracionais com compreensão da vida diferente, com valores diferentes, com crenças diferentes, com comportamentos diferentes, com expectativas diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, Fabrício, acho que cada vez mais o desafio das organizações é encontrar estratégias justamente para tentar convergir em alguns pontos, né? Porque no passado a gente falava muito de homogeneizar e uma série de aspectos, né? Benefícios, estratégias de desenvolvimento, modelos de carreira, e não era tão difícil fazer isso, e eu fiz parte dessa história. Por quê? Porque nós tínhamos um grupo muito coeso, né? Nós tínhamos no máximo ali 2 grupos geracionais. Então as pessoas estavam muito próximas em termos de expectativas, inclusive de vivências, né? Mas hoje isso não é possível, porque nós estamos falando, por exemplo, de um jovem que entra na empresa com 15, 16 anos como menor aprendiz, provavelmente, e estamos falando de alguém que está geracional, que já passou dos seus 60, né, 65 anos e que tem muito desejo, por exemplo, de estabilidade e muito menos de desafio, que é um jovem, e como é que você faz essa convergência? Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos aspectos que torna essa gestão tão desafiadora, né? E é interessante quando a gente pensa sobre isso, pensando assim na pirâmide etária. O Brasil é um dos países assim, que vai lidar, né, com essa questão do envelhecimento da população em breve. E quando a gente olha para a população mais idosa, a gente percebe que a predominância de mulheres é maior. Então, assim, historicamente, a gente sabe que já nascem mais mulheres do que homens. E quando a gente olha para um futuro próximo, a gente percebe que as mulheres, elas vivem mais, né? De uma forma geral. A estatística mostra uma pirâmide etária com mais mulheres aí, com idades mais avançadas, né? Essa expectativa. Como é que é? No supermercado, Fabrício, assim, essa questão, né? Muito se fala hoje de diversidade, de você ter espaço para a mulher no mercado de trabalho. E a gente pensando em escassez, acho que o mercado ele vai ter, né, que pensar assim, é a mulher que vai ser contratada, é o idoso que vai ser contratado, abrir as portas para essa diversidade acontecer, e acontecer de fato. Eu gosto muito de falar disso porque
tem um livro muito interessante da Sandra Guerra, que ela, inclusive, é uma das fundadoras do IBGC, onde ela fala sobre a gente ter uma governança de fato, né, e não uma governança de papel. E muitas vezes a gente percebe que essa questão da discussão da diversidade, ela acontece muito no papel, muito de você ter políticas de cotas, que não é nem assim o centro do que a gente quer falar, né? Isso daria um outro podcast. Sim. Mas como que as empresas têm se preparado, né? Aí eu gostaria de ouvir o Fabrício um pouquinho, né? Eu sei que vocês têm uma declaração da diversidade lá, que é muito interessante, por sinal, né? Mas eu queria ouvir o Fabrício um pouquinho assim. O supermercado está preparado para receber a mão de obra feminina e uma mão de obra mais idosa, que é um quadro que a gente vai encontrar daqui a pouco na economia mais predominante? E do ponto de vista da Kátia, né, que está falando aqui pelo contexto das pessoas, como que as mulheres e o público mais idoso também pode se preparar para que a gente consiga ter aí, como a gente costuma dizer, né, ter um match entre essas duas pontas. Do lado de cá a gente tem alguém que está querendo trabalhar, do outro lado a gente tem uma oferta de trabalho. Como é que a gente une essas pontas, né? O que ambas as partes podem fazer para a gente encurtar esses caminhos? Legal. Lá no nosso grupo, essa questão da diversidade, a gente aborda ela de forma muito, muito natural, né? Acho que você tratar isso de forma natural, você já disse que você não tem nenhum tipo de restrição nisso e pelo contrário, a gente promove isso com muita naturalidade, né? Então, essa questão de mulher, né? A gente, inclusive, tem vários excelentes exemplos dentro de casa de trajetórias belíssimas de mulheres que entregam e que realmente têm a sua performance reconhecida, né? Agora, tem coisa que é dentro de casa, que é a cultura, que é a gestão, que tem que ser feito. Isso é o desafio que a gente vive a cada momento. E o outro que é via as associações de classe, em termos de política, a gente trabalhar para que a gente crie incentivos para isso, né? Então, dentro da própria Abras, que é a Associação Brasileira, está sendo desenhado um incentivo nesse sentido para o varejo, né? De tornar mais atrativo o varejo para o idoso, por exemplo. Isso faz com que a gente consiga criar mecanismos para realmente se preparar e estar mais aderente a esse mercado atual e futuro. Olha. E do outro lado, na outra ponta, cara? Pois é, eu estava ouvindo o Fabrício falar, Flávia, eu estava pensando, quando ele fala da naturalidade, né? Eu penso que o caminho precisa ser esse mesmo, porque a gente precisa entender que as organizações, elas refletem o que é a sociedade. E se hoje nós estamos, né, e a gente viu aí os dados do último censo que o IBGE já começou a soltar, e quando a gente olha o perfil demográfico, o Brasil tem mais mulheres, né? O Brasil tem um número significativo de negros, o Brasil tem 25% já do seu público, né? Das suas pessoas apresentando alguma deficiência. Enfim, eu penso que uma organização ela precisa refletir esses números, né? Só que aí a gente tem um desafio enorme, que é como é que a gente faz com que essas pessoas se sintam pertencentes a essas organizações. E por que eu falo pertencentes? Porque por muito tempo elas ficaram de fora, né? Por mais que, por exemplo, o varejo alimentar sempre tenha sido um lugar com uma presença feminina, e a gente sabe disso, por muitos e muitos anos, a gente sabe que ainda assim foi difícil essas mulheres conseguirem acessar vagas em organizações, né? E por quê? Porque às vezes elas eram e talvez em algumas organizações isso ainda aconteça, são preteridas pelo fato de serem vistas como menos produtivas, porque, por exemplo, precisam de licença gestação, se optarem, né, em exercerem a maternidade, por exemplo. E a gente escuta relatos nesse sentido de mulheres que se sentiram preteridas em processos de seleção, hoje talvez
dito de uma forma muito mais velada, mas no passado era tão natural que se dizia isso. Sim. Ah, não, mas entre você e uma outra pessoa escolhemos o outro, ou porque já não tem planos, né? Ou porque é um homem, enfim. Então as mulheres se sentiam impedidas. Pessoas com mais idade, por muito tempo, a gente entendeu que as pessoas eram produtivas até em torno de 35, 40 anos. A partir dali haveria um declínio. Mas como a gente vai continuar pensando nesse sentido, se a gente sabe que até 2030 a maior parte da população brasileira já estará, né, num extrato acima de 40 anos. Então eu costumo dizer que os programas 50 mais, 45 mais, 55 mais, eles têm vida curta, né? Porque daqui a pouquinho a gente não vai poder mais falar disso, porque já é para todo mundo. Então, eu acho que tem assim, um exercício muito forte das organizações, de fato, as organizações empregadoras, né? Pensarem em estratégias de cada vez mais gerar esse pertencimento, e na outra ponta a gente precisa que as organizações formadoras, né, pensem de fato em estratégias para que essas pessoas se preparem para o setor que elas tiverem interesse. Eu trabalhei muito tempo na indústria e você sabe que na indústria era quase que proibido, né, a entrada de mulheres, por exemplo, porque se acreditava que atividades operacionais da indústria não eram para mulheres, atividades de gestão para a indústria não era para mulher, porque mulher não nasceu para liderar, e nós não estamos falando de algo de 50 anos atrás, a gente está falando de coisas de 10, 15 anos atrás, né? Por mais absurdo que pareça. Pois é, então assim, hoje a gente já vê, por exemplo, mais mulheres em salas de aula daqueles cursos que são considerados mais hard, né? Seja um curso técnico, por exemplo, né? Sei lá, eletrônica, mecânica, ou num nível superior, uma engenharia, a gente já encontra um número maior de mulheres, mas ainda assim a gente precisa incentivar, né? E as pessoas compreenderem que sim, nós viveremos mais, tudo indica que nós viveremos mais, né? E que se viveremos mais, a gente precisa efetivamente trabalhar. E não é só por uma questão do sustento, mas de realização profissional. E essas pessoas, ao compreenderem isso, saber que também, porque a gente está numa profunda mudança, né, com muitas transformações, se a gente não se mantiver atualizado, por mais que Fabrício tenha um emprego lá para oferecer, eu não vou estar pronto para isso. Então a gente precisa de quem queira empregar e estimule, a gente precisa de que quem queira formar e estimule, e a gente precisa que cada uma das pessoas né, que pretendam trabalhar, que compreendam que há espaço para a gente, né? É interessante isso, porque a gente está vivendo uma era em que a gente que tem a idade que tem, né? Não vamos contar aqui para ninguém saber, mas a gente viu essa evolução da tecnologia acontecer. Ninguém nos contou, né? A gente viu. E a gente percebe nos anos, né? Quando eu comecei a trabalhar, em 1988, né? A gente era tudo à base do papel, tudo, né? Naquela fase de ainda ser muito manual, máquina de datilografia, né? Curso de datilografia. Só de falar isso a gente já reflete esses públicos dos 50 a mais aí que você falou, né? Mas a gente percebe essa invasão da tecnologia, né? E de vez em quando a gente vê alguma matéria falando assim, o chat GPT vai acabar com a minha função, né? Com a minha profissão. E aí, ao longo, né, da vida, a gente vai percebendo que as tecnologias vêm, mas que sempre as pessoas, de alguma forma, se adequam, né? E essa sua fala de que as organizações elas precisam responder a um contexto social, que as organizações são um sistema vivo, né? Elas vão se moldando, isso nos remete a pensar o que é esse mundo agora, depois da pandemia. E vocês, nas falas de vocês falaram com relação a isso, né? A pandemia pode ter trazido um movimento que veio para ficar, como o movimento do arranjo flexível de trabalho, do home office. O home office hoje é uma escolha para a maioria das pessoas por conta de mobilidade, por conta de ter um maior equilíbrio trabalho-lar, né, de conseguir
por exemplo, no caso da mulher, ser mãe e, ao mesmo tempo, não ter que fazer aquele trade-off, aquela escolha entre família e carreira. Então, se ela consegue trabalhar de casa, ela consegue destinar um tempo em que ela consegue educar os filhos e, ao mesmo tempo, né, consegue trabalhar. Vocês percebem isso como um movimento que veio para ficar? Ou vocês percebem que, de certa forma, daqui a pouco as coisas vão normalizar e as coisas voltam ao normal, as pessoas voltam a querer trabalhar presencialmente? Como é que vocês percebem esse impacto do home office nessa questão justamente de você ter que preencher algumas vagas? E o Fabrício falou isso, né? Eu preciso que o profissional esteja lá no supermercado para atender o cliente. Né? Tem certas coisas que não dá para ele fazer de casa. E, ao mesmo tempo, a gente percebe do lado, na outra ponta, pessoas querendo escolher uma melhor qualidade de vida, querendo não gastar muito tempo entre, né, se deslocando de uma cidade para outra para trabalhar aqui na Grande Vitória. A gente tem muito isso, nós estávamos falando disso agora há pouco, né, sobre se deslocar 3, 4 municípios por dia na Grande Vitória, entre trabalhar, estudar, enfim. Como é que vocês percebem isso? Vocês percebem que o arranjo flexível, né, principalmente o home office, o trabalho híbrido, ele veio para ficar? Como é que isso impacta lá, né? Você já falou um pouquinho, mas falar com um pouquinho mais de profundidade nesse aspecto. Legal. E a Kátia falar na outra ponta, assim, a percepção dela. A pandemia, se a gente fazer uma relação aqui, que cada passo é um ano, eu acho que a pandemia fez a gente acelerar uns 5 passos e demos um passo para trás, para agora, gradativamente, dar um passo para frente por ano, né? Então, ou seja, acelerou, isso não tem dúvida nenhuma, e deu um choque na cultura daquelas empresas que tinham uma gestão muito mais tradicional, né? Empresas, de décadas, 40, 50, 60 anos, vinha sempre numa cartilha, e na pandemia você é forçado a colocar a turma de home office, até quem você nunca pensava em colocar, né? Logicamente que aquilo voltou a uma normalidade e tiveram ajustes para ser feitos, porque você tem esse arranjo aí. Você tem que estudar muito bem, porque senão um mau exemplo estraga a tese e você perde essa flexibilidade dentro da companhia. Então, tem que ser muito bem tratado o dobramento dessa comunicação para quem tem a flexibilidade, por que tem, porque é uma relação de autonomia com responsabilidade. Então, se perde a responsabilidade, perde a confiança e acaba que não tem autonomia e acaba que as coisas voltam a ficar debaixo dos braços de guarda-chuva, né? Sendo que poderia, sim, estar otimizando melhor o tempo das pessoas. Isso no âmbito administrativo, tá? Então, quando fala de administrativo, do RH, do marketing, da TI, do comercial, então, tudo que a gente consiga aplicar a tecnologia para ganhar produtividade, tempo das pessoas e vida, né? Porque tempo é vida, hoje em dia, né? Você ganha um tempo para você ganha um tempo para fazer uma atividade física, para ficar mais com sua família, para dormir um pouco mais, para ler um livro, né, fazer uma terapia. Então, sem dúvidas que isso é uma coisa que as empresas têm que estar atentas para economizar o tempo de jornada que a pessoa que não agrega para ninguém, né? Uhum. Agora, em loja, é um desafio ainda. Então, a gente precisa entender como fazer com que as coisas funcionem melhor. Então, isso está desde o nosso processo de recrutamento e seleção, para ser mais assertivo. A gente precisa ser cada vez mais assertivo, né, para que o novo de experiência seja muito próximo a zero, né? Uhum. Porque ali é o desafio, né? Se nesse primeiro contato com o potencial colaborador, né, a contratar, você deixar claro o propósito da empresa, os valores, como que você tem que agir dentro de casa, saber que para trabalhar com a gente tem que gostar de gente, tem que querer crescer, se desenvolver. Uhum. Já é um passo ali, né, de assertividade. Vai ter tanto mais surpresa do que aquilo. Então, a gente pega um pouco nisso ainda, né, nessa primeira etapa. E a outra etapa realmente é a adaptação, né, é o perfil das pessoas que realmente entendem que o varejo é um pouco mais árduo do que o normal, né? Uhum. Em conjunto a isso, a pandemia também trouxe a possibilidade das pessoas terem os seus empreendimentos, né, empreenderem. Acho que o que mais cresceu na pandemia foi o vínculo do iFood ali com os food truck, né? Uhum. Isso foi demais. Então, muita gente foi fazer essa tentativa aí de pegar a sua rescisão e empreender. Muita gente
caminha nessa linha de mais liberdade, de buscar uma receita adicional. Só que essa geração mais nova não é só isso, né? Eles não têm muito apego. Eles querem estar felizes. E querem estar se sentindo pertencente, fazendo a diferença. Então quer espaço. Mas também não quer esperar muito tempo. Então é um desafio muito grande. Né? Precisa de resposta rápida. Resposta rápida. Mas se conecta com o propósito de uma forma muito forte. E quando compra a ideia, realmente é um promotor muito, muito relevante. Então tem muito lado bom dessa história, né? Eu estou até, talvez, destacando mais o desafio ali que a gente tem sentido, até porque no Espírito Santo, no nosso lado, intensificou muito. Sim. Muitos novos concorrentes do mesmo setor, brigando pelas mesmas vagas, concorrentes até indo contratar dentro da nossa loja, aconteceu recente, inclusive, recrutador dentro da nossa loja tentando contratar. E falei, já é demais já. Mas você vê o desafio que tá para todo mundo, né? Desafio gigantesco mesmo, né? Porque quando a gente pensa nisso do ponto de vista do impacto econômico, para as organizações, você tem o custo de selecionar, de contratar, de reter, e quando isso acontece de uma forma que não é eficiente, você tem o custo de desligar, que é alto no Brasil, né? Os encargos envolvidos aí, não num desligamento, né? Numa rescisão contratual, eles são relevantes para a organização. E mais do que isso, você perdeu aquele recurso escasso, Sim. tempo, né? Que você preparou uma pessoa para aquela vaga e que você vai ter que começar o processo todo novamente. Exatamente. Buscando candidato, contratando, tendo custos dessa admissão, inerentes a essa admissão, a treinar ele novamente para deixar ele preparado para a vaga. E quanto maior esse turnover, né? Quanto maior essa rotatividade, para a companhia isso é mais custo, né? Impacta nessa cultura da organização também, porque a cada pessoa que entra e sai, né, acho que deixa um pouco e leva um pouco. Então, assim, encontrar esse ponto ótimo aí é um desafio, né, para as organizações agora. E Kátia? E Flávia, eu estava te ouvindo falar agora e assim, acho que é justamente por isso que as organizações têm um desafio muito grande de pensar práticas diferentes para fazer frente a tudo isso, né? Olha o tamanho do custo. Quando a gente insiste, por exemplo, em práticas que já não são mais suficientes, por exemplo, de recrutamento e seleção. E aí eu sempre lembro aquele livro Gestão do Amanhã, do Salib Neto e do Magaldi, que eles dizem, tem um momento do livro que eles estão discutindo como que a gente vai se preparar para esse futuro, e eles dizem assim, a gente precisa entregar o novo no novo. Né? Como é que a gente vai mudar efetivamente as nossas práticas para fazer frente a isso tudo? E aí, voltando à pergunta que você fez, assim como Fabrício, eu também considero que a pandemia foi um momento crucial para todos nós. Eu costumo dizer que foi imersão e intensivão, né? E a gente pôde sentir na pele tudo aquilo, e eu hoje acho que eu falo disso um pouco na brincadeira, mas eu acho que é para dar dimensão. A gente já vinha há pelo menos 5 anos antes dizendo assim, o mundo vai ficar cada vez mais virtual, mais digital, mais descentralizado, porque a gente estava discutindo, por exemplo, o mundo 4.0, né? E a gente lia, a gente ouvia, a gente participava de evento, mas isso só aconteceu em março de 2020, quando de uma hora para outra a gente teve que viver na pele a virtualidade, a descentralização, a digitalização, e a gente viu que a gente tinha muita informação aqui, mas a gente tinha pouco preparo, porque a gente ainda estava insistindo com as práticas que deram certo, trouxeram a gente até onde a gente chegou, mas que ali já eram insuficientes, né? Então, assim, que a tecnologia iria cada vez mais afetar as formas de produção, né, de consumo e de comportamento, nós já sabíamos disso. A gente já vinha discutindo há tempos de que cada vez mais a gente iria ter que pensar em modelos flexíveis de trabalho. Só que o que naquele momento acabou acontecendo? Sem nenhum preparo, nós não tínhamos preparo, nem de infraestrutura e nem de competência para isso. Quem teve que voltar, né, ir para casa, voltou para casa levando o trabalho. E é importante a gente sempre dizer que não foi para todo mundo, porque, por exemplo,
a maior parte, né, dos trabalhadores de vocês não podiam ficar em casa. Não. Eles tinham que estar na loja. O seu desafio era como é que você protegia a vida lá. Sim. Né? Mas em nome da proteção da vida, uma outra parcela foi para casa levando o trabalho. Mas ninguém estava preparado para isso. Então, eu costumo dizer assim, naquele momento a gente não exercitou o home office, a gente exercitou levar trabalho para casa, que é completamente diferente de um modelo de home office. E aí, o que aconteceu? Passado essa crise, as organizações estão tentando entender, acima de tudo, se o seu modelo cultural sustenta um trabalho à distância. Né? E por quê? Porque tem muito modelo cultural que ainda acredita que as pessoas só produzem e com qualidade se alguém estiver ali supervisionando aquele trabalho. Então, modelos flexíveis de trabalho, eu penso, Flávia, que estarão cada vez mais na pauta. Pela tecnologia, pela necessidade, né, de toda essa discussão aí das cidades mais sustentáveis, mais inteligentes. A gente precisa diminuir circulação, carro, né, tem tanta coisa que precisa ser cuidado. Comportamento das pessoas, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Acho que a gente tem um monte de pontos que, sem dúvida nenhuma, vão intensificar essa discussão, as novas gerações, né? Recentemente eu ouvi em sala de aula de uma aluna assim, professora, alguém precisa me explicar por que eu desligo meu computador em casa, me desloco por 2 horas para ligar num outro lugar para fazer aquilo que eu podia fazer em casa. E eu estou falando de um jovem de 20 e poucos anos, né? Então, ele coloca esse dilema, né? Mas assim... É uma mentalidade de uma geração que realmente... Exatamente. Né? Só que assim, a gente não vai conseguir, de verdade, migrar para isso se a gente não fizer transformações culturais. Se a gente não conseguir, por exemplo, preparar as nossas lideranças, né? Porque é um baita de um desafio para gerir gente que não está nos seus olhos. Né? E é muito interessante isso, né, Kátia? E assim, até falei com vocês que a coisa mais difícil para a gente seria a gente limitar esse assunto no tempo que a gente tem aqui, né? Porque é tanta vontade de falar e se esbarrou num tema aí altamente importante, que tem total convergência com o que a gente está falando. Eu vou aproveitar o gancho dele para pedir a mensagem final de vocês, puxando esse gancho, que é o gancho da inovação. Você trouxe, né, na sua fala essa questão. A inovação, para muita gente, é só tecnologia. Mas a inovação, se você for olhar, ela começa com pessoas. Né? E aí a gente está falando de inovação, pensando que a gente vai ter que mexer em cultura, repensar modelo de liderança, e a gente está vivendo esse momento. Né? E aí eu queria que vocês dois deixassem a mensagem final nesse momento, nesse bate-papo aqui tão bacana que a gente está fazendo, justamente pensando nisso, Fabrício. O que vocês lá na empresa já têm feito e até que pode servir de estímulo a outras companhias para pensar em inovação, e se na célula de inovação de vocês, pessoas estão em pauta, né? E a Kátia também dá a sua mensagem final puxando esse gancho aí, né, dessa necessidade da gente estar sempre buscando a inovação. E para contribuir com esse pensamento, esses dias eu li uma frase muito interessante que dizia assim, né, tá todo mundo muito preocupado, em linhas gerais, a frase resumia que todo mundo fica muito preocupado com essa questão da tecnologia de substituir, mas a gente precisa se lembrar que um computador jamais vai fazer uma pergunta diferente. Bem, você foi certeira aí na pergunta. Inclusive, da pandemia para cá, tiveram 2 comitês na nossa empresa, comitês estratégicos que a gente criou, que é um comitê de gente e outro comitê de inovação. Então, assim, os 2 com um tom altamente estratégico, diretoria participando e fazendo todas as provocações e acompanhamentos para que a coisa aconteça. Uma coisa da inovação que a gente tem falado muito na empresa, você reforçou agora, é que inovação não é só tecnologia, né? Numa empresa que é varejo, gente com gente, se a gente ficar limitado à inovação da tecnologia, isso distancia muito as pessoas poderem contribuir, né? Então, a gente tem facilitado esse entendimento na ponta para que a gente tenha isso entendido por todas as pessoas, né? E trazendo reconhecimento para quem
realmente contribui com a gente. A gente tem um canal de super ideias, então a gente tem esse engajamento das pessoas com projetos e também fazemos esse reconhecimento para quem realmente agrega nisso, né? Atualmente nós estamos com 2 frentes, uma voltada para melhorar a experiência de compra dos nossos clientes e outra para eliminação do desperdício, né? E redução de despesa. Então, algo que está intimamente ligado ao negócio, que as pessoas engajam, participam. Então, isso é da inovação. E outra ainda da inovação voltada para a gente, para de fato conectar as pessoas, que hoje, 6.500 colaboradores. Dificilmente você consegue reunir essa turma toda, né? Só se fazer uma grande convenção em alguns lugares restritos. Então, nós temos uma rede social interna, né? Há pouco tempo a gente criou. Então, ali é onde a gente se interage, né? Então, tem todas as comemorações, aniversário da empresa, aniversariante do mês, tempo de casa. A gente compartilha aí as novidades da empresa. Então, isso faz com que a gente tenha o colaborador mais engajado com a gente. Olha, bom. Kátia? Flávia, eu costumo pensar assim, num mundo cada vez mais tecnológico, a gente vai precisar cada vez mais trabalhar o humano, né? Resgatar esse humano. A Marta Gabriel fala muito disso, de que a tecnologia vai, sem dúvida nenhuma, substituir o humano naquilo que é repetitivo, naquilo que é da força física, né? Naquilo que é muito de uma operação ou de algum tipo de informação que possa colocar em risco algo em função da falha humana, né? Mas o computador, pelo menos por enquanto, a tecnologia não vai conseguir substituir tudo aquilo que é da emoção, da empatia e da criatividade. Perfeito. E eu acho que aí dá a liga. Se a gente quer inovar, a gente vai precisar cada vez mais investir em pessoas engajadas, comprometidas, qualificadas, né? E eu sei que falando é super simples, no dia a dia tem um baita de um desafio, mas não tem jeito. Eu acho que esse é o momento aí de uma virada de chave que a gente vai ter que juntos encontrar essas soluções, né? Muito obrigada. Quero agradecer a vocês por atender o convite do IBEF e por trazer discussões tão ricas aqui nesses momentos que a gente compartilhou. Quero agradecer a você que assistiu até agora conosco e deixe seu like, curta e compartilhe para que a gente consiga cumprir esse papel do IBEF de disseminar o conhecimento aqui no nosso estado e hoje com a ajuda da tecnologia sem fronteiras. Muito obrigada. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da Fucap Business School.